Requerimentos, indicações, projetos de lei, enfim, o dia a dia do seu parlamentar passado a limpo aqui na TV Câmara Jaú. Nós estamos iniciando uma nova rodada de entrevistas com os parlamentares que compõem o Legislativo jauense. E nesta edição eu tenho o prazer em receber aqui no estúdio da TV Câmara a vereadora Rafaela Hernandes. Vereadora, muito obrigado pela presença aqui em mais uma oportunidade. Eu que agradeço, Ângelo, pela oportunidade da TV Câmara em abrir esse espaço para a gente falar um pouco do nosso mandato. Vereadora, vamos começar falando sobre um assunto que a senhora trouxe recentemente na tribuna da casa, que diz respeito à falta de guias para exames aqui no município. A senhora foi procurada por pacientes, por munícipes que estavam relatando essa dificuldade. Conte mais para a gente se já também chegou alguma resposta por parte da prefeitura. Infelizmente, Ângelo, um problema muito grave na nossa cidade, que é a falta de guia para exames. Então, o que chegou no nosso gabinete? Que os pacientes estavam passando pelas unidades de saúde, passando por consulta médica, conseguindo esse atendimento, porém, saindo sem essa guia. Eu fui em 3 unidades básicas, conversei com o pessoal e, infelizmente, a informação se confirmou. Não tinham guias para os pacientes que estavam passando naquele período. Eles até receberam alguns blocos, uma quantidade limitada, porém essas guias que chegaram estavam sendo entregues para os pacientes que passaram pela unidade no mês passado e saíram sem a guia. Então, essa guia que chegou no dia em que eu fiscalizei, ela já estava em atraso, diríamos assim. Exatamente, e ela já estava direcionada, encaminhada para o paciente que esteve no mês anterior e saiu de lá sem esse papel. O que é extremamente grave porque a pessoa já está fragilizada, ela está num momento delicado, ela está doente e isso só agrava a situação. Nós acionamos a Prefeitura, a Secretaria de Saúde, para poder entender o que está acontecendo, por que não tem guia. E aí, antes de vir para a entrevista, a gente recebeu a resposta, inclusive vou compartilhar a leitura aqui, porque é uma informação nova para o nosso gabinete, porque segundo a Secretaria de Saúde, a falta de guias se dá por conta do encerramento do credenciamento anterior e dos trâmites administrativos necessários para a formalização e aquisição vinculada a um novo credenciamento. Ou seja, eles encerraram um contrato e estão fazendo o processo burocrático para renovação de um novo, para um novo credenciamento. Para mim, isso escancara a falta de planejamento. A gente até buscou no portal da transparência, com a pesquisa laboratoriais, nós encontramos um processo que está em vigência, nós temos uma compra direta e nós encontramos um processo licitatório que deve ser esse, relacionado aqui à nota, à resposta que nós recebemos agora há pouco da Secretaria de Saúde. Assim, quando a gente está à frente do poder público, a gente precisa saber que planejar é o básico. Não dá para deixar faltar guia na unidade de saúde. E são exames considerados exames de base, exames de sangue? Exame de sangue, exato. Exames básicos, os exames primários. Certo. Vereadora, a senhora também questionou o Poder Público Municipal quanto à estrutura de atendimento na área de saúde mental infantil e a ausência de um CAPS infantil aqui em nosso município, não é mesmo? Isso, e essa é uma preocupação muito séria, porque nós estamos falando de famílias atípicas, nós estamos falando de mães desesperadas por atendimento, nós estamos falando de filas de espera por um atendimento. E quando a gente fala sobre um CAPS infantil, a gente fala de uma necessidade real da cidade. O município precisa estar preparado para esse tipo de atendimento, começando pelo básico, que é um CAPS infantil, que nós não temos. Então, eu fiz um requerimento solicitando informações da Prefeitura se há um planejamento para um CAPS infantil. A gente entende que tendo esse CAPS, esse atendimento, essa rede funciona de uma forma mais adequada, dando atendimento digno para essas famílias. Vereadora, a senhora é a Procuradora Especial da Mulher aqui na casa, O mês de maio é um mês sempre importante para essa causa. Eu gostaria que a senhora falasse um pouquinho mais a respeito das ações da Procuradoria e também até do mandato da senhora, já que essa é uma das suas bandeiras. Eu acredito que a política pública ela precisa sair do papel. Ela precisa estar nas ações, ela precisa estar
no atendimento à população, e é isso que eu tento fazer através da Procuradoria da Mulher, com as ações, com os contatos que a gente faz, com os movimentos, levando a informação, dando esse acolhimento, esse apoio para essas mulheres que nos procuram, vítimas de violência. E o que me chama muito a atenção é a quantidade de pedido de ajuda que a gente recebe no nosso gabinete, através da Procuradoria. A gente vê que há uma fragilidade do município. Hoje, infelizmente, Jaú tem uma secretaria municipal de políticas públicas para as mulheres, mas que não atua como deveria. Isso é muito claro que a gente não tem uma secretária efetiva, né? O cargo de secretária está em aberto desde dezembro do ano passado. Então, através da Procuradoria da Mulher, a gente tenta se aproximar dessas mulheres, dando suporte, dando orientação. A OAB é uma parceira de todas as ações que a gente desenvolve, e nesse mês de maio a gente tem trabalhado muito com as mães, com projetos voltados para as mães, e isso está sendo muito legal porque a gente vai ampliando e abrindo o leque da Procuradoria, né? Que é esse suporte para as mulheres da nossa cidade. Óbvio que a gente tem um foco maior na mulher vítima de violência, mas a gente precisa falar também sobre saúde, sobre prevenção, sobre educação. Então a gente está tentando abrir um pouquinho mais o leque esse ano para chegar em mais mulheres da nossa cidade. Bom, e a senhora também tem trabalhado com a proteção à criança, né? Essa é uma outra bandeira do seu mandato, a Procuradoria também acaba abarcando esse assunto. Como é que a senhora avalia a estrutura oferecida pelo município no que diz respeito à proteção à criança? Eu avalio conforme as informações que a gente recebe da própria prefeitura. Gera a dúvida, a gente questiona. E aí vem a resposta, e a própria resposta do município é que, por exemplo, a escuta especializada não está funcionando em ambiente adequado. Como é que você vai colocar uma criança, né, para passar por esse processo num ambiente que não está adequado para isso? Então, a gente tem essa preocupação, a gente precisa proteger as nossas crianças. Nós temos o Disque 100, que é um canal extremamente importante, é nacional, mas aí a gente tem que olhar para o nosso quadrado, para a nossa cidade, e entender como que está a estrutura de proteção das nossas crianças. Infelizmente, não está como deveria. Dá para melhorar? Dá. E aí que entra o papel do vereador, em cobrar, em sinalizar, em fiscalizar. Aí cabe ao executivo executar, porque o próprio executivo, a própria prefeitura, já sabe que, por exemplo, a escuta especializada não está no ambiente adequado. Então, assim, agora é hora de agir e a gente vai continuar cobrando. Vereadora, ainda nessa esteira, né, a senhora sempre trata da educação especial e também um apoio às famílias atípicas em seu mandato aqui na Câmara Municipal, inclusive com audiências públicas. Eu gostaria que a senhora falasse um pouquinho mais a respeito desse trabalho. Garantir o suporte de atendimento especializado não é um favor, ela é um dever do município. E a gente, quando traz isso para o debate, a gente percebe, voltando na questão do CAPS, voltando no suporte para as crianças, tá vendo como um assunto é ligado ao outro? A gente percebe a fragilidade, a gente percebe que há muitos buracos no meio do caminho, há muitos obstáculos. Então a gente traz a demanda, a gente escuta da população, e isso eu gosto de fazer desde a época da TV, que é ouvir a população e trazer a demanda real. A gente fala com base no que a gente escuta e recebe no nosso gabinete, com as ações das audiências públicas, que são extremamente importantes, e eu cobro da população a participação, porque só assim a gente vai conseguir construir políticas públicas melhores, né? E cobrar da prefeitura, do município, das autoridades, um acolhimento melhor, um atendimento digno, um suporte adequado. A gente precisa se mobilizar, a gente precisa se movimentar, e a população precisa participar de tudo isso. E aí, quando a gente fala sobre essa questão das famílias atípicas, que é um tema que está muito em alta, né? Todo mundo fala sobre isso, mas não é só sobre falar, é sobre ouvir a demanda, entender qual é a necessidade real e cobrar, né, a solução para aquelas questões que essas famílias nos apontam.
Vereadora, vamos mudar um pouquinho de assunto agora, falar sobre o trabalho de fiscalização aqui da Câmara Municipal. É um mandato com diversas comissões especiais de inquérito em andamento, algumas já encerradas, mas atualmente nós temos a CEI do lixo, né, para apurar os episódios que nós tivemos no passado recente, no atraso, na coleta de lixo. Esse é um tema também que a senhora tem sempre abordado na tribuna da casa com relação à área do transbordo. Como é que a senhora avalia essa questão aqui administrada pelo Poder Executivo e também qual a expectativa com relação ao trabalho dessa CEI da qual a senhora também faz parte? Na época em que o município passou, né, por aquele absurdo da coleta que não estava acontecendo como deveria, todo o caos do lixo, eu fiz diversos requerimentos solicitando do município as notificações feitas à empresa que, segundo o município, não cumpriu o contrato. Então, esse foi um grande ponto no qual eu foquei as minhas energias para buscar essas notificações, se o município de fato estava notificando, como estava sendo. Infelizmente, essas respostas nunca vieram de forma precisa. Então, essa é uma cobrança que a gente faz durante o trabalho da CEI. Junto a essa cobrança das notificações, veio a questão do transbordo, que é o licenciamento provisório que o município tem. Licenciamento provisório que tinha vencimento até o dia 1º de abril. Nós alertamos o município sobre o que estava sendo feito para que já pudesse ter o licenciamento definitivo. E, infelizmente, nada foi feito. O município atuou alguns dias com o licenciamento provisório vencido. No entanto, ele foi prorrogado até outubro deste ano. Só que, no contraponto, a CETESB, ela fez algumas exigências técnicas, 23 exigências. E aí agora, num novo requerimento, nós estamos perguntando para o município como é que a cidade de Jaú, como é que a prefeitura vem trabalhando para sanar todos esses pontos e atender essas exigências técnicas da CETESB. No passado, 2008, Jaú viveu um momento muito parecido com essa questão do transbordo, da área de transbordo, também com exigências da CETESB, que não foram cumpridas. E aqui a gente não está falando se é o governo A ou se é o governo B. Nós estamos falando que a cidade tem um problema. E a cidade precisa resolver esse problema. Quem vai resolver? Quem está à frente, né? Quem está no comando do município. Então, o nosso requerimento é justamente isso. Jaú, como é que nós estamos trabalhando com relação a essas exigências da CETESB? Como é que o município vem se planejando? Como é que o município vem se organizando? A gente precisa agora aguardar a resposta. A senhora tem cobrado em suas falas na tribuna muito essa questão do planejamento por parte do Poder Executivo. Isso com relação também à questão do RECAP. Exatamente, o do RECAP foi o absurdo do absurdo no meu ponto de vista. O município em março divulgou o programa de mega RECAP, mencionou cerca de 10 bairros, porém nada mais aconteceu. Eu fiz um requerimento solicitando o cronograma, por qual bairro ia começar, quais ruas seriam contempladas, qual a previsão de início e término, né, desse programa, desse mega RECAP asfáltico. E aí, na nossa resposta, veio que o município falaria sobre isso no momento oportuno. O que mais me chamou a atenção é que eu apresentei essa resposta da prefeitura numa sessão, numa segunda-feira, e aí, na quinta ou na sexta, o executivo, o prefeito e a vice-prefeita gravam um vídeo falando sobre o programa de RECAP e informando a população que em junho vai ser a licitação. Ou seja, divulgou sem planejar. Gerou expectativa na população. E nada saiu do papel. Agora vai licitar algo que eles divulgaram em março. Então, março, abril, maio, junho. Divulgaram, vão executar a licitação 3 meses depois e sei lá quando vai começar esse programa de RECAP. Se correr tudo bem no processo licitatório, talvez esse ano ainda, e se não correr tudo bem? A população está esperando. Foi anunciado. E aí que a gente tem que falar da responsabilidade com as informações que são veiculadas, que são apresentadas pelo poder público. A prefeitura tem responsabilidade com o que ela fala. Se ela anunciou, ela tinha que ter se planejado para executar o serviço. E, infelizmente, não é isso que a gente está vendo.
Bom, vereadora, nós teríamos muitos outros assuntos, o nosso tempo já está quase esgotado. Eu quero, mais uma vez, agradecer a sua presença aqui conosco e abrir rapidamente espaço para suas considerações finais. Ângelo, agradeço mais uma vez a oportunidade e quero deixar aqui para a população que nos acompanha que o nosso gabinete está à total disposição. Nós estamos aqui o tempo todo atendendo a população. Eu gosto de ir no bairro para ouvir, para de fato entender aquela necessidade da população. Então, estou aqui, podem me acionar, podem me procurar nas redes sociais, no nosso contato de WhatsApp. Eu sempre faço questão de responder eu mesma. Tenho o apoio das meninas do gabinete, da Ana, da Yasmin agora, nossa estagiária. E eu falo que a gente caminha junto, a gente tem que caminhar junto com a população. É um mandato participativo, onde é a população que traz as demandas e eu só dou voz para elas. Dou voz e faço papel de cobrar. É isso, a gente recebeu, portanto, nesta edição a vereadora do PL, Rafaela Hernandes. Muito obrigado pela sua companhia e até a próxima.